Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu povo maravilhoso, como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Professor Bruno Freitas mais uma vez aqui com vocês hoje para a gente fazer aquela revisão dos pontos mais quentes, daqueles pontos com a maior probabilidade de cair na sua prova, que vai tentar o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. E é lógico e evidente. Vamos lá. Antes de começar, o que você tem que ter em mãos? Primeiro, o seu caderno de todinhos. É aquele caderno em que você vai anotar os todinhos que eu vou te entregar na aula de hoje. Serão vários. E eu tenho certeza, vocês vão se lembrar desses todinhos na hora da sua prova. Tem que ter também aí, lógico e evidente, o Código Penal. Pega o Código Penal, coloca ele aí do seu lado. Se possível, arrume aí uma caneta marca-texto. Por quê? Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns artigos do Código Penal, artigos estes que eu creio de grande possibilidade de cair na sua prova, e nós vamos aqui destacar as palavras-chave desses artigos, lógico. Por quê? Porque eu sei que é muito chato ficar estudando a lei seca, mas é necessário. Mas, quando você pega o seu código e destaca as palavras-chave, eu te garanto que vai ficar mais tranquilo de estudar a lei seca. Tá bom? Então já prepara esse material aí. Eu preciso do seu caderno de todinhos, lógico, caneta, lápis, borracha, uma caneta marca-texto e o Código Penal. Ele deve necessariamente estar aí com vocês. Beleza? Tranquilidade? Olha só. Como é que nós vamos hoje? Nós vamos hoje fazer uma revisão daqueles pontos mais quentes, daqueles pontos mais relevantes de direito penal, eu acho que tem grande probabilidade de vir na sua prova, tá bom? Antes, rapidamente, para quem ainda não me segue nas redes sociais, vai lá no meu Instagram, @BrunoAdvogadoAutista, @BrunoAdvogadoAutista. Vocês vão encontrar ali muito material, muitas dicas, muitos todinhos relevantes que eu tenho certeza absoluta que vão te ajudar na hora da sua prova. Tá bom? Tranquilo? Todo o material em mãos? Vamos lá então, galera. Vem comigo, olha só. De acordo com o princípio da legalidade, é correto afirmar.
Princípio da legalidade, meu povo maravilhoso. Artigo 1º do Código Penal. Artigo 1º do Código Penal fala: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Daqui a gente já começa os todinhos, presta atenção. Nesse artigo 1º, nós temos dois princípios. Nós temos o princípio da legalidade e também o princípio da anterioridade. Anterioridade. Olha só, presta atenção. Em um artigo, nós temos dois princípios. O princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Olha só, perceba. Esses princípios, eles são sinônimos? Não. Não são sinônimos. Eles estão no mesmo artigo, mas não são sinônimos. Presta atenção de novo. Estes princípios são contrários um e o outro? Também não. Muito pelo contrário, né? Um princípio complementa o outro. Ok? Já te entreguei duas questões de prova. Duas questões de prova, tá? Então, olha só. No artigo 1º do Código Penal, nós temos o princípio da legalidade e nós temos o princípio da anterioridade. Só que aqui, a questão está falando sobre o princípio da legalidade, tá? Princípio da legalidade, basicamente, coloca no seu caderno, anota isso aí. Princípio da legalidade. Determina que somente, olha lá, somente a lei pode criar crime, somente a lei pode cominar pena. Olha isso aqui. Princípio da legalidade determina que somente a lei pode criar crime, somente a lei pode cominar uma pena. Que tipo de lei? Lei ordinária e lei complementar. É qualquer tipo de lei? Não. Somente a lei ordinária e a lei complementar pode criar crime e cominar pena. E aí vem o todinho. Vem o todinho, você vai anotar no seu caderno e vai cair na sua prova e você vai lembrar de mim. A sua prova vai te perguntar o seguinte: pode medida provisória benéfica ao réu criar crime e cominar pena? Olha só a pegadinha. Presta atenção. Pode uma medida provisória benéfica ao réu criar crime e cominar pena? E aí, o que você responderia? O que você responderia? Vamos lá. Primeiro, o que é uma medida provisória? Medida provisória é uma lei criada pelo presidente da República, bem básico para que você possa entender. Medida provisória é uma lei criada pelo presidente da República. Então, o presidente, ele pode criar uma lei, essa lei é benéfica para o réu, essa lei sendo benéfica, ela pode criar crime e cominar pena? E aí? E aí você já vai anotar a resposta que é não. Pode anotar no seu caderno. Medida provisória não cria crime nem comina pena. Medida provisória não cria crime e nem comina pena. Professor, mas e se essa medida provisória for em benefício do réu? Não pode criar crime, não pode cominar pena. É uma vedação expressa que nós temos na Constituição Federal. Então, meu amigo, se a Constituição falou, o que a gente faz? Respeita. É lógico que a prova só quis te induzir ao erro quando colocou que essa medida provisória seria o quê? Benéfica ao réu. Não interessa. Não interessa se é benéfica ao réu. Tudo bem? Então você anotou o todinho aí, tá? Medida provisória não cria crime nem comina pena, nem que seja em benefício do réu. Beleza? Vamos voltar na questão então? Agora acho que fica fácil. Olha lá. A analogia pode ser utilizada para criar tipos penais. Vamos voltar aqui? O que cria o crime e comina a pena? Somente a lei. Somente lei cria crime e comina pena. Então, voltando aqui, pode a analogia criar crime? Pode a analogia criar tipos penais? E a resposta é não, claro que não. Letra B. O costume pode ser fonte primária do direito penal. Pega o seu caderno. Pega o caderno. Olha o todinho. Fonte primária do direito penal é a lei. Fonte primária do direito penal é a lei. Beleza? Somente a lei. E o costume? O costume é a fonte secundária. Costume é fonte secundária. Tá bom? Então, a letra B
Errada porque não é primária. Olha a letra C. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que é isso aqui? Princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal. Artigo 1º do Código Penal. Tudo bem? Perceba a quantidade de todinhos que eu te entreguei apenas com o artigo 1º do Código Penal. Apenas com o artigo 1º, mais especificamente com o princípio da legalidade. Se liga, se você ainda não está com seu caderno de todinhos aí, já está perdendo tempo. Já está perdendo tempo. Se você não está com o Código Penal aberto aí também, meu irmão, vamos lá. Vamos lá, se atente. Quer passar ou não? Quer passar ou não? Vem com a gente, tá bom? Vamos lá. Olha aí, a questão número 2 vai falar o seguinte. Quanto ao tempo do crime, vigora no Brasil a teoria. Aí você vai virar e falar assim, ô professor, você está de brincadeira. Professor, você está de brincadeira com a gente. Se acalme aí. Calma, relaxa, tá? Pode parecer uma questão simples, e ela é simples. Não vou negar, ela é simples. Mas pensa bem, na hora da prova, todo aquele estresse, aquela tensão que você está na hora da prova, se você não se atentar para isso aqui, você pode errar essa questão. Pode errar essa questão. Por quê? Porque a prova vai te perguntar tempo do crime ou lugar do crime. Tempo do crime ou lugar do crime. E naquele momento de tensão, você pode ler a questão de maneira muito rápida e não perceber. Então, vou te entregar um TOD. É lógico que eu vou te entregar um TOD. Qual é o TOD? Ó o todinho aqui, ó. Escreve aí no seu caderno, luta. Escreve aí no seu caderno, luta. Você nunca mais vai esquecer isso aqui. Como assim? Como assim luta? Bora lá? Olha o que o artigo 4º do Código Penal está falando. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Artigo 4º do Código Penal diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O que o artigo 4º do Código Penal está tratando? Está tratando do tempo do crime. Está tratando do tempo do crime. Para o tempo do crime, a teoria adequada é a teoria da atividade. Para o tempo do crime, a teoria adotada é a teoria da atividade. Ou seja, considera-se praticado o crime no momento em que o indivíduo praticou a ação, praticou a conduta. Por isso que se considera praticado o crime no momento que o indivíduo pratica a ação ou omissão. Naquele momento, a gente considera o tempo do crime. Por isso, para o tempo do crime, o artigo 4º do Código Penal adota a teoria da atividade. Atividade. Tranquilo? Beleza? Vem cá. Mas aí, a gente vai chegar no artigo 6º do Código Penal. O artigo 6º do Código Penal fala assim, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. O que o artigo 6º do Código Penal está tratando? O artigo 6º do Código Penal está tratando do lugar do crime. Lugar do crime. Para o lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiguidade. Para o lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiguidade, ou seja, considera-se praticado o crime onde o indivíduo praticou a conduta ou onde ocorreu o resultado. Tanto faz. Tanto vai ser considerado o lugar do crime onde ele praticou a conduta ou onde se deu o resultado. Tá? Tranquilo. Então, para aqueles que ainda não entenderam ou não tinham entendido, agora ficou claro. Luta. Sempre que você se deparar na hora da sua prova
com uma questão que for falar sobre o tempo do crime, ou se for falar sobre o lugar do crime, já escreva lá em cima assim, ó, luta. Então, lugar do crime, artigo 6º do Código Penal, adotou-se a teoria da ubiquidade. Para o tempo do crime, artigo 4º do Código Penal, foi adotada a teoria da atividade. Beleza? Tranquilo? Vem comigo então, vamos na questão. Olha lá. A questão fala assim, ó, quanto ao tempo do crime. Aí eu venho aqui e coloco aqui na minha prova, ó, luta. A questão está falando sobre o tempo do crime. Tempo do crime, a teoria é da atividade. Letra B, e você vai para a próxima questão, feliz da vida. Percebeu? Percebeu os todinhos? Galera, é seu objetivo, é ir direto ao ponto. Não é ficar aqui embromando vocês, não. Muito pelo contrário, o tempo de vocês é precioso. É ir direto ao ponto. É isso aqui que pode cair, e se cair, vai cair assim, e você vai responder dessa forma. É assim que a gente faz aqui, e é por isso que você está aqui com a gente. Tá bom? Vamos continuar? Vamos lá, olha aí. Questão número 3. E essa questão é muito boa, porque envolve uma série de aspectos, e aqui eu vou te entregar o TOD. Presta atenção. É considerada tentativa de crime. O que a questão está falando? A questão está falando do crime tentado. Vocês sabem que o crime pode ser tentado ou o crime pode ser consumado. Beleza? Está lá onde? Está lá no artigo 14 do Código Penal. Lá no artigo 14 do Código Penal, você vai encontrar o crime tentado e o crime consumado. Tudo bem? Beleza. E a questão está falando sobre o crime o quê? Sobre o crime tentado. Pega o seu caderno de todinhos e anota dessa forma que eu vou te falar. A tentativa é um ato de execução. Anota e eu vou te explicar. A tentativa é um ato de execução. Aí tem gente aí já assim, a tentativa é um ato de execução. Esse professor está muito doido hoje. Calma, relaxa. Eu vou te explicar e você vai entender. Olha o que você escreveu. A tentativa é um ato de execução. O que você tem que entender sobre isso? Para ocorrer o crime tentado, obrigatoriamente, nós temos que ter o quê? Início de execução do crime. Isso faz toda a diferença. Olha só, presta atenção. Para ocorrer o crime tentado, obrigatoriamente, o indivíduo, o agente, ele tem que dar início à execução do crime. Porque senão, se eu não tenho execução, como é que eu vou ter o crime tentado? Vem cá, olha só. Nós temos quais são as etapas do crime? A cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Não é isso? Ele vai cogitar, vai pensar ali dentro da cabeça dele, é um processo interno. Ele vai preparar, ele vai praticar alguns atos preparatórios do crime. E ele vai o quê? Iniciar a execução. Para ocorrer a tentativa, obrigatoriamente, nós temos que ter início de execução. Beleza? Isso já ficou claro para vocês, espero eu. Olha só. Aí, a gente vai lá no artigo 14, inciso 2, e fala assim, ó, diz-se o crime tentado quando, olha aqui, iniciada a execução, por isso a tentativa é um ato de execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, volta para tudo, olha para mim e respira. Olha só, nós vamos falar em crime tentado quando o indivíduo iniciar a execução, o crime não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo, ou seja, se dependesse exclusivamente da vontade do indivíduo, o crime teria se consumado. Se dependesse só da vontade dele, o crime teria se consumado. Mas por circunstâncias alheias à vontade dele, não se consumou. Imagina, Tício.
O Tício sai de casa para matar o Mévio. Fala assim, ó, é hoje que eu mato aquele cabra. Ele encontra o Mévio, dá 7 tiros no Mévio, ok? E vai embora. Só que o socorro ao Mévio foi muito rápido. Ele foi rapidamente socorrido, rapidamente foi levado ao hospital e não morreu. Não morreu. Perceba, eu tive início de execução? Sim. Ele disparou 7 vezes. Eu tive a consumação? Não, ele não morreu. Agora, ele não morreu por quê? Porque o socorro foi prestado rapidamente, ou seja, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo. Pronto, isso é o crime tentado, tá? Mas eu preciso necessariamente que você tome muito cuidado com o artigo 15 do Código Penal. O artigo 15 do Código Penal, observa só, nós temos aqui a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Olha só, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Ai, 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 respira e vem comigo. Por favor, não confunda crime tentado com desistência voluntária e arrependimento eficaz. Olha só. No crime tentado, o indivíduo vai responder pela tentativa do crime. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o indivíduo vai responder pelos atos praticados. Ele não vai responder pelo crime tentado. Por que não? Vem comigo. Na desistência voluntária, ele inicia a execução, ele poderia prosseguir, ainda tinha atos executórios, mas ele desiste. Vamos lá? O Mévio, o Tício foi matar o Mévio, lembra? O Tício encontra o Mévio e dá um tiro. Ele erra o tiro. Ele poderia dar mais 5 tiros, mas ele simplesmente desiste e vai embora. Desiste e vai embora. Aí eu te pergunto, nesse caso, o Tício vai responder por tentativa de homicídio? É claro que não. Ele vai responder por disparo de arma de fogo. Ele desistiu. Ele iniciou a execução. Ele poderia prosseguir porque ele tinha mais 5 tiros. Ele simplesmente desiste voluntariamente e vai embora. Ok? Responde por disparo de arma de fogo. Ou o Tício encontrou o Mévio, deu 5 tiros. Após o 5º tiro, o Tício se arrepende, coloca o Mévio no seu carro e leva para o hospital. Chegou no hospital, rapidamente o Mévio foi socorrido e ele não morreu. Não morreu. Eu te pergunto, nesse caso, o Tício vai responder por tentativa de homicídio? Claro que não. Ele vai responder por lesão corporal. Ele iniciou a execução, ele praticou todos os atos executórios, mas ele impediu a consumação. Como é que ele impediu a consumação? Ele prestou socorro, tá? Então, meu povo maravilhoso, cuidado, muitíssimo cuidado, para que vocês, na hora da prova, não confundam, pelo amor de Deus, crime tentado com desistência voluntária e arrependimento eficaz. Uma questão, olha lá. É considerada tentativa de crime. Letra A. Quando o agente desiste voluntariamente de prosseguir na execução. Quando ele desiste voluntariamente, é crime tentado? Não. Só responde pelos atos praticados de acordo com o artigo 15 do Código Penal. Letra B. Quando o agente comete atos preparatórios. Opa, peraí. Se ele está cogitando e ele está preparando, em regra, ele não vai ser o quê? Punido. Se ele está ali cogitando e preparando, em regra, ele não vai ser punido. Ele só vai ser punido quando ele inicia o quê? A execução do crime, tá? Então, a letra B também está errada. Letra C. Quando o crime é interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Opa, olha aí, ó. Olha aí, ó. Quando não ocorre a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Ok? Vamos lá. Olha aí, ó. No concurso de pessoas é correto afirmar. Quando você vê concurso de pessoas,
Qual a primeira coisa que você tem que se lembrar? No concurso de pessoas, logo você tem que se lembrar do artigo 29. O artigo 29 fala só: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas. Presta atenção aqui. Presta atenção. Anota aí. Anota esse todinho no seu caderno. Olha só. Concurso de crimes. Os agentes vão responder pelo mesmo tipo penal. Os agentes vão responder pelo mesmo tipo penal, mas não vão necessariamente receber a mesma pena. Olha aí. Eles todos vão responder pelo mesmo tipo penal, mas não obrigatoriamente vão receber a mesma pena. Por que não? Porque o próprio artigo 29 já fala, ó, que eles vão responder na medida de sua culpabilidade. Então, por exemplo, eles podem todos responder por homicídio, tá? Mas a pena não obrigatoriamente será a mesma de todos. Muito cuidado quanto a isso aqui, porque isso aqui induz muita gente a erro, tá bom? O todinho, eu já passei para vocês, olha aí, mesmo tipo penal, mas não quer dizer mesma pena, tá? E aí, olha aí que eu coloquei para vocês, um conceito básico, bem simples, para que você não tenha problemas na hora da prova. Quem é o autor? Quem é o autor do crime? O autor é aquele indivíduo que pratica a conduta criminosa. O autor é aquele indivíduo que pratica a conduta criminosa. Beleza. E quem que é o partícipe do crime? É o indivíduo que não pratica a conduta criminosa, mas contribui para o crime. Então, cuidado, muito cuidado com esses conceitos para que você não seja induzido na hora da prova. Querem ver? Olha só. No concurso de crimes é correto afirmar. Correto. Vamos lá, letra A. Cada partícipe responde pela pena do autor principal. Olha aí. Cada partícipe responde pela pena do autor principal? Não. Eles vão responder pelo mesmo tipo penal. Pelo mesmo tipo penal, sim. Pena, não. Cuidado. Letra B. É imprescindível o vínculo subjetivo entre os agentes. Essa está correta. Essa está correta. Muito, muito, muito cuidado aqui. Como assim, professor? Presta atenção. Para que ocorra concurso de crimes, todos os indivíduos eles têm que ter o quê? Eles têm que ter a mesma vontade. Eles têm que ter a vontade de praticar aquele mesmo crime. Dá um exemplo, por favor, professor. Agora, presta atenção. Imagina só o Mévio, o Tício e o Caio, tá? Mévio, Tício e Caio. Estão ali sem dinheiro, numa quebradeira, difícil, e eles estão precisando, estão querendo levantar uma grana. Então fala assim, ó, galera, vamos fazer o seguinte? Vamos sair na rua, a primeira pessoa que a gente encontrar na rua, a gente subtrai algum bem e vende. Beleza? Beleza. Saem todos eles e logo eles encontram quem? Logo eles encontram a Maria. Vão lá na Maria, ameaçam a Maria, subtraem a sua bolsa. Tranquilo? Beleza? Perceba. O Mévio, o Tício e o Caio, eles têm o mesmo vínculo subjetivo. Eles têm a mesma vontade. Isso é muito importante para que possa configurar entre eles ali o quê? O concurso de pessoas. O concurso de pessoas do artigo 29, tá bom? Então, nesse caso, Mévio, Tício e Caio, como eles têm a mesma vontade, eles vão responder por roubo. Foram lá, aplicaram a ameaça, subtraíram a bolsa. Que crime é esse? Roubo. Artigo 157 do Código Penal. Eles tinham a mesma vontade? Sim, eles tinham a mesma vontade. Então, todos eles vão responder pelo mesmo tipo penal, tá bom? Então, um dos requisitos primordiais do concurso de pessoas é esse vínculo subjetivo.
Letra C. A autoria colateral implica responsabilidade solitária. Não. Na autoria colateral, responde pelo resultado quem praticou o resultado, ok? Responde pelo resultado quem produziu o resultado. Olha a letra D. O partícipe sempre responde como coautor. Isso aqui pode, na hora da prova, dar um nó na sua cabeça, né? Mas olha só, quem é o partícipe? É aquela pessoa que não pratica a conduta criminosa, mas contribui para o crime. Ok. Quem é o coautor? Nós vamos falar em coautoria quando duas ou mais pessoas praticam a conduta criminosa. Então, cuidado, não mistura. O partícipe é aquele indivíduo que não pratica conduta criminosa, mas contribui para o crime. O coautor é uma outra pessoa. O coautor são aquelas pessoas que praticam a conduta criminosa. Por isso eles são coautores, tá? Então não podemos confundir o conceito de partícipe com o conceito de autoria ou coautoria. Muito cuidado com isso aí, tá bom? Artigo 29 do Código Penal, concurso de pessoas. Show? Maravilha. Vamos seguir. A culpabilidade no direito penal é composta pelos seguintes elementos. Aqui eu vou te entregar o maior TOD que você pode receber na aula de hoje, tá? Muito importante. Se você ainda não fez esse quadro que eu vou fazer aqui com vocês, faça comigo agora. Comigo agora. Pega uma folha em branco aí, uma folha A4. Pega aí agora uma folha A4. Nós vamos fazer aqui um quadro, tá? Dos elementos do crime, ok? Faça esse quadro bem feitinho. Depois que você fizer esse quadro, prega ele no espelho do seu banheiro. E você vai ler isso aqui todos os dias, pelo menos 3 vezes. Por quê? Porque você vai pelo menos 3 vezes no banheiro escovar seus dentes, não vai? Então, quando você estiver lá escovando seus dentes, leia esse quadro. Isso aqui vai te ajudar demais na hora da sua prova. Professor, não estou entendendo nada. Não? Então vem comigo que você vai entender agora. Quando a gente fala de elementos do crime, quais são os elementos que compõem o crime segundo a teoria tripartida? E aí? Quem sabe me dizer quais são os elementos que compõem o crime segundo a teoria tripartida do crime? Eu já estou te dando aqui uma dica. Se é teoria tripartida, são 3 os elementos. Quais são? O primeiro elemento é o fato típico. O primeiro elemento do crime é o fato típico. O segundo elemento do crime é a ilicitude. O segundo elemento do crime é a ilicitude. Tem que ser um fato típico, ilícito. E qual é o terceiro elemento do crime? É a culpabilidade. Pronto. Então, primeiro passo. Quais são, se viessem na sua prova, quais são os elementos que compõem o crime? O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Beleza? Então, aqui nós fizemos o primeiro passo. Quais são os elementos do crime? Fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Só que aí, galera, a prova, com certeza, ela pode ir além disso. Ela pode te perguntar quais são os elementos que compõem o fato típico. Quais são os elementos que compõem o fato típico? Fácil. É a É a corrente. Professor, já não estou entendendo mais nada. Calma, relaxa. Quais são os elementos que compõem o crime? Fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Quais são os elementos que compõem o fato típico? Corrente. Corrente é conduta, resultado, nexo de causalidade
e a tipicidade. Pegou? Corrente, conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade. Beleza. Show de bola. Então, nós sabemos quais são os elementos que compõem o fato típico. Show. Tá, e agora, quais são os elementos que compõem a ilicitude? Quais são as excludentes de ilicitude? Aí você vai se lembrar daquele lutador de Kung Fu antigo. Cuidado, cuidado. Não é o Jack Chan, é o antigo. O antigo é quem? É o Bruce Lee. É o Bruce Lee com mais um E. Ó, é o Lee com mais um E. Tá? É o Lee com mais um E. Como assim, professor? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, as excludentes de ilicitude é o Bruce Lee, é o Lee com mais um E, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e a exigibilidade. E, vamos lá? Até eu estou agarrado aqui, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Pronto. E por fim, culpabilidade. Quais são os elementos da culpabilidade? É o impoex. É o impoex. Jesus, esse professor é muito doido. Calma, galera. Impoex, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Isso aqui, ó, é claro que você fez com todo o capricho aí no seu caderno. Você vai pegar isso aqui e vai colar no espelho. Isso aqui vai te salvar. Isso aqui vai te ajudar. Isso aqui é o TOD. Isso aqui é o TOD. Querem ver? Às vezes eu estou falando, isso é... Vem comigo, vou te mostrar. Ó. Olha só, a culpabilidade, olha lá, a culpabilidade no direito penal, olha lá, a culpabilidade no direito penal é composta pelos seguintes elementos. Culpabilidade, qual é? Culpabilidade in o ex. Letra A, dolo, culpa e imputabilidade. Não. Letra B, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Será se é TOD ou não? É bingo ou não? É ou não é o TOD? É ou não é direto ao ponto, como vocês sempre gostam? Percebe? Isso aqui, galera, ó. Isso aqui é o TOD. Isso aqui é o TOD. Faz esse quadro. Cola lá no seu espelho e lembra de mim na hora da prova. Tá bom? Beleza? Pessoal, agora nós vamos encerrar a nossa transmissão aqui no nosso canal do YouTube. Vamos ficar exclusivamente para os assinantes da nossa plataforma, mas lógico e evidente que eu não poderia encerrar sem convidar todos vocês que estão aqui me assistindo. Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui vai ser a sua aprovação. Gostaria de convidar todos vocês para o último tiro da Polícia Civil do Estado do Ceará. Olha só, revisões finais. Galera, eu estou falando de revisões finais para a sua prova. Olha só o que a gente vai ter. Olha só. Essa é a oportunidade para você revisar todo o seu edital de maneira objetiva. Galera, eu estou falando aqui de revisão, beleza? Olha lá, revisões finais por disciplina. Conteúdo focado no que mais cai na sua prova. Ó, flashcards objetivos. Perguntas curtas com respostas curtas e rápidas para revisões eficientes. Guia de consulta rápida, palavra-chave para memorização rápida. Olha só isso aqui é muito importante. Esse não é um curso para você estudar mais um pouco. Presta atenção qual é o objetivo do último tiro. É para focar no que realmente vai cair e você vai acertar no alvo quando a hora chegar.
é aquele TOD. É o TOD que eu tô te falando, é rápido, é seu objetivo, é te mostrar aquilo que vai cair. E olha só a promoção de 597 por 497. Isso aqui, galera, vou falar com você. Deixa eu falar sério aqui com você. Se você não cair para dentro agora, você está desperdiçando a maior oportunidade de fazer uma grande revisão. Uma grande revisão. Revisão objetiva, revisão que você vai direto ao ponto. Aquele ponto que sim vai cair na sua prova. Olha aqui, aponta o seu celular. Agora, cai para dentro. Cai para dentro. R$100 de desconto. De 597 por 497. E perceba, 10 vezes de R$ 47,90, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é um investimento que você está fazendo no seu futuro. No seu futuro de aprovação. Ó, aqui, ó. Tem que ser agora. Cai para dentro. Agora, promoção de 597 por 497 dividido de 10 vezes. Presta atenção. 10 vezes de 47, de 49,70. O que eu vou encontrar lá dentro, professor? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui de maneira objetiva, direta ao ponto, para que você possa fazer a maior revisão para que você seja aprovado aí da melhor forma possível. Ok? Então, maravilha. Me despeço aí da galera do YouTube. Vou ficar agora exclusivamente com os assinantes. Valeu, turma. Um abraço.